Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continuando então o nosso estudo do Catecismo Maior de São Pio X, nós estamos na quarta parte, a parte sobre os sacramentos, tratando da Eucaristia. Vamos agora para a parte do modo de assistir à missa, no parágrafo 2º, sobre o do capítulo 5º do Santo Sacrifício da Missa, certo? Então, a partir da pergunta número 663. Quantas coisas são necessárias para ouvir bem e com fruto a Santa Missa? 2 coisas. Primeiro, modéstia exterior. Segundo, devoção interior. 664. O que consiste modéstia exterior? A modéstia exterior consiste particularmente em estar modestamente vestido, em observar o silêncio e o recolhimento, e em estar, quanto possível, de joelhos, excetuando o tempo dos 2 evangelhos, que se ouvem estando de pé. Claro, aqui nós estamos falando de 1500, portanto, a missa ainda no rito antigo, né? Então tinha os 2 evangelhos, o evangelho da missa e o evangelho final, que sempre se lia, o prólogo de São João. Aqui por isso se fala dos 2 evangelhos, né? Mas de forma geral, excetuando essas coisas que são temporais, que mudaram agora conforme a mudança da estrutura do rito, para ouvir a Santa Missa com modéstia exterior, é cuidar com as coisas, como o próprio nome diz, as coisas exteriores. Estar bem vestido, estar bem colocado, estar bem posicionado e, sobretudo, ter também o silêncio, que também é externo, né? Não só o silêncio externo, mas também o silêncio externo, recolhido. Ele fala até, quando possível, estar de joelhos, porque estamos diante da cruz, né? Nós temos na missa as posições necessárias, né? Se inicia de pé, para as leituras se sentam, para ouvir as leituras, para o evangelho se levantam, para ouvir a homilia se sentam novamente, para a consagração se ajoelha, e por aí vai. Então, observar esses posicionamentos da missa com bastante piedade, né? Não ficar só no senta, levanta, ajoelha, levanta, senta, como se fosse uma coisa automática, mas de fato buscar viver cada um desses gestos e colocá-los na oração da missa, né? Então, muito cuidado nas posições e também como, né? Senta-se. Eu não vou sentar na missa de qualquer forma, jogado, como se estivesse escutando, né, uma coisa chata, enfadonha. Também eu estou de pé, não estou olhando para todo mundo para ver o que está acontecendo aqui, ali, distraído, olhando para os lados, né? Então, de fato, ter também o posicionamento mesmo físico do corpo, né? Para participar bem com frutos da Santa Missa. Também a modéstia no vestir-se, certo? Não ir com roupas indecentes, mesmo que seja grande calor, né? Não ir de shortinho, né? Mini shortinho, os homens de calção, chinelão, como se fosse ir para jogar futebol ou para assistir o futebol, né? Nós estamos indo para o que há de mais sagrado. Nós estamos indo para a ação redentora de Cristo na cruz. Portanto, estar o mais possivelmente bem vestido, né, decentemente, com prudência e com modéstia, certo? Tanto as mulheres quanto os homens, né? Não usar roupas curtas, indecentes e roupas bonitas, né? Claro, bem cuidadas, o quanto possível, né? Não é o preço da roupa que importa, né? Tem que falar isso porque o nosso mundo está muito nisso, né? Roupa bonita é roupa cara. Não. Roupa decente, roupa bonita, bem cuidada, né? Antigamente se fazia, né? Se costuravam as roupas, né? As famílias costuravam as roupas, compravam tecido e costuravam a roupa, né? Então ia lá, comprava o melhor tecido que se podia comprar, cada família, de acordo com a sua possibilidade, comprava o melhor tecido, e ali a mãe, a avó, costurava aquela roupa com todo esmero, com todo cuidado, porque aquela roupa era a roupa da missa, né? Bom, se nós não fazemos isso, porque as coisas são diferentes, mas bem, então ter de fato
esse cuidado de, quando eu for à missa, colocar uma roupa decente, uma roupa boa, não aquela roupinha surrada de qualquer dia, de qualquer hora, né? Nós estamos indo para o santo sacrifício redentor. Então, primeiro, essa modéstia exterior. 665. Ao ouvir a Santa Missa, qual é o melhor modo de praticar a devoção interior? Então, as duas coisas, né? Modéstia exterior, acabamos de falar, e a segunda que precisamos para aproveitar com frutos da Santa Missa, a devoção interior. O melhor modo de praticar a devoção interior ao ouvir a Santa Missa abarca o seguinte: primeiro, unir desde o começo a própria intenção à intenção do sacerdote, oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins que foi instituído. Lembra quais são os fins da Santa Missa que nós passamos nas últimas aulas? Unir, então, a sua oferta, a sua intenção à intenção do sacerdote, porque o sacerdote faz as vezes do Cristo. Portanto, unir, já desde o começo da missa, colocar ali as suas intenções para as 4 finalidades da missa: impetratório, os pedidos, a ação de graças, o eucarístico, também o latrêutico, para a adoração do Senhor, e para pedir perdão, certo? Então, perdão, os pedidos, ação de graças e adoração, as 4 finalidades da missa, certo? Então, colocar desde o início a sua intenção para aquela missa. Segundo, acompanhar o sacerdote em cada uma das orações e ações do sacrifício. Estar atento. Quando está rezando, quando o padre está ali fazendo, ou as leituras estão sendo proferidas, o padre está fazendo a oração, né? Não é para ficar distraído. O padre está fazendo, então deixa ele fazer, eu fico olhando para o meu lado aqui, eu fico mexendo no meu livrinho. Não. Participar e também colocar-se, unir-se em cada oração, né? Quando o sacerdote, várias vezes durante a missa, faz uma oração e nós terminamos a oração com o povo dizendo amém, o que está acontecendo é o povo está assentindo aquela oração. Então o povo está dizendo: olha, eu concordo e quero também isso que foi dito ali pelo sacerdote, né? Então o padre diz lá: oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos todas as graças e bênçãos necessárias para que um dia possamos alcançar a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. E aí quando eu digo amém, eu estou dizendo: olha, eu também quero todas as bênçãos e graças para alcançar o céu. Amém. É isso que eu estou falando, né? Então, de fato, estar atento. Porque quando você falou amém e você não ouviu o que o padre disse, você está dizendo amém para quê? Claro que o padre não vai falar nada ruim. Mas você tem que estar unido a essa intenção. Você tem que estar unido a esta oração. As leituras da Santa Missa não é tempo para dar uma descansadinha. É tempo para ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus diz ao seu povo. É tempo para responder a essa fala de Deus com o Salmo, por exemplo. É tempo de orar, de rezar. Então, de fato, estar atento, prestar atenção e viver aquela Santa Missa, ouvir, meditar as leituras e buscar estar atento em cada palavra, em cada oração. Terceiro, meditar a paixão, paixão e morte de Jesus Cristo e detestar de todo o coração os pecados que lhe deram causa. Então, toda a Santa Missa, no final das contas, é o santo sacrifício redentor de Cristo, na cruz. Portanto, meditar a paixão e morte de Jesus durante toda a missa. E entendendo que essa paixão e morte foi necessária e aconteceu por conta dos pecados, né, da humanidade inteira, dos meus pecados. E detestar esses pecados, hein? Buscar afastar-se deles. Quarto, a comunhão sacramental, ou ao menos a espiritual, ao tempo em que o sacerdote comunga. Então, o quarto modo de viver essa devoção interior, obviamente, o maior e mais precioso, a comunhão. Receber a Eucaristia, receber o Cristo vivo na Eucaristia, né, que passou pelo suplício da cruz e está ressuscitado, e nos é entregue, e nos é dado como grande dom. Então, claro, receber esse Cristo e ali viver a maior intimidade mística com o Senhor, né, é o dom maior de viver com frutos da Eucaristia. Aqueles que por um motivo ou outro não possam receber a Eucaristia, façam ao menos a sua comunhão espiritual. Ou seja, enquanto o sacerdote está comungando, de fato de falar ao Senhor: não poder te receber hoje na Eucaristia, por esse ou aquele motivo, mas peço a tua graça, peço que esteja junto de mim e que o teu coração inunde o meu, enfim, faça a sua oração, né? Motivos para não receber a comunhão eucarística,
Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre comunhão espiritual, né? Mas assim, claro, motivo número 1, estar em pecado mortal. Né? Não podemos receber a Eucaristia com pecado mortal. Então, que alguém está com pecado mortal e que ainda não confessou, ou pior ainda, que não tenha se arrependido, né? E não tenha buscado a confissão, não deve comungar. Né? Outras situações, que você tenha chegado atrasado na missa, né? E não tenha recebido o perdão dos pecados veniais do ato penitencial, tenha chegado depois. Então, participe do Santo Sacrifício da Missa e comungue apenas espiritualmente. Outra possibilidade, você porventura, por um motivo, esqueceu alguma coisa, não fez o jejum eucarístico, né? Antes de ir para a missa, foi lá e comeu um pacote de bolacha, comeu alguma coisa, sei lá o quê. Tomou ali estava saindo de casa, alguém ofereceu ali um copinho de refrigerante, de cerveja, você tomou e, bom, não fez jejum eucarístico, né? Não deu uma hora desde da hora da Eucaristia para trás, né? Então não comungue, faça sua comunhão espiritual, né? E assim vai. Muito bem. O que é a comunhão espiritual? A comunhão espiritual é um grande desejo de se unir sacramentalmente a Jesus Cristo, dizendo, por exemplo, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o meu coração unir-vos a vós, agora e por toda a eternidade, e fazendo os mesmos atos que se fazem antes e depois da comunhão sacramental. Certo? 667. Impede ouvir a missa com fruto a recitação do rosário ou de outras orações durante o santo sacrifício? A recitação dessas orações não impede de ouvir com fruto a missa, desde que haja um esforço possível de seguir as cerimônias do santo sacrifício. Aqui, lembre-se de novo, nós estamos pensando no rito antigo, né? Onde todo o rito era recitado em latim. Então as pessoas dificilmente compreendiam exatamente o que estava sendo dito, né? Claro, com algumas exceções, não se compreendia o que estava sendo dito. Né? O sermão se proferia em língua vernácula, então nessa hora, obviamente, ninguém ficava rezando o terço, ninguém ficava fazendo nada, né? Porque se ouvia. Então aquilo que é possível acompanhar o rito da missa, se acompanha. O que o Papa está dizendo assim, né? Então o pessoal não conseguia compreender as palavras que estavam sendo ditas, mas ele dizia, compreendam o rito que está acontecendo. Né? Pode rezar o terço durante a missa? O que diz o Papa Pio X? Pode. Mas fique atento para que você consiga acompanhar o que está acontecendo. E não se distraia achando que está só rezando terço. Você está no santo sacrifício. Você está rezando terço, mas esteja atento, olhando lá. Agora é o ato penitencial, então vamos pedir perdão. Agora está acentuando glória. Agora está fazendo as leituras. Agora está isso. Agora é o ofertório. Então, né, ter essa atenção no que está acontecendo. Hoje em dia, a missa é no vernáculo, na língua de cada povo. Então, é mais fácil acompanhar a missa, as orações. Né? Então, acho que, agora é uma opinião pessoal, né? Rezar o terço durante as orações da missa, agora acho que parece um pouco em desuso isso, né? Desnecessário, porque você pode se unir diretamente às orações da missa, né? Enquanto está se rezando, você pode ouvir, entender e rezar com aquela oração própria da missa, né? E não com orações que sejam de apoio, né? Mas igual, continua não sendo pecado rezar o terço durante a missa, só que hoje em dia eu confesso que eu não entendo se isso pode realmente ajudar alguém a manter a devoção, né? Mas enfim, isso é uma questão da consciência de cada um e de conversar com o seu diretor espiritual. 668. É coisa boa também rezar pelos outros quando se assiste a Santa Missa? Interessante essa pergunta, né? Quando eu vou à Santa Missa, é claro que eu vou receber frutos espirituais para a minha alma. E eu posso rezar pelos outros durante esse sacrifício? Resposta do Papa Pio X. É coisa boa rezar também pelos outros quando se assiste a Santa Missa. E até o tempo da Santa Missa é o mais oportuno para rezar pelos vivos e pelos mortos. Então, não só pode, como é coisa muito boa e é o melhor momento para se rezar tanto pelos vivos quanto pelos mortos, dentro do santo sacrifício da missa. Terminada a missa, o que se deve fazer? Terminada a missa, devemos dar graças a Deus por nos ter concedido a graça de assistir a este grande sacrifício e pedir-lhe perdão das faltas cometidas enquanto a assistimos. Então, terminada a missa, não é hora de sair correndo pelo corredor, não é hora de virar para o lado e perguntar para
para amiga que você encontrou ali, como é que tá, o que aconteceu a semana, ficou sabendo do que houve, ou então comentar que o som da igreja estava muito ruim, ou então ficar... Não, né? Ao acabar a missa, lembre-se, nós falamos isso também nas últimas aulas, né? O Senhor Jesus está no seu coração. Se você comungou sacramentalmente, você é literalmente um sacrário. A Eucaristia está dentro de você. A presença real, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus está dentro de você. Está fisicamente dentro de você, tocando o seu ser, a sua existência e o seu corpo. Portanto, faça ação de graças. Fique mais um pouquinho, se ajoelhe, reze, sente, faça silêncio. Se precisa sair logo por algum motivo, saia em silêncio, vá rezando, vá oferecendo aquilo ali. A missa acaba, parece um banzé, assim, né? Um desfiladeiro, parece que é quando bate o sino na escola, né? Quando acabou a aula, né? É a mesma coisa na missa, parece que estamos só esperando acabar, só estamos esperando o fim, para poder logo correr, brincar, correr, pular, né? Na escola acontece isso, né? Se você quer ver uma gritaria generalizada, vá numa escola e fique esperando o sino final. Bom, pelo menos na minha época era assim, não sei se hoje em dia ainda é. Tocava o sino final, era aquela gritaria, gente correndo, saindo da sala desesperado, quem podia chegar antes do portão e já ia correndo pelo corredor, já ia correndo pela estrada, desesperado para acabar, né? Queria que acabasse a aula para poder brincar, poder fazer alguma outra coisa. E parece que a gente sai assim na missa. Acaba a missa, o pessoal sai desesperado, né? Pega aquele corredor logo já se enche de gente e no instantinho, brum, não tem mais ninguém, né? E tem todo mundo conversando, e às vezes nem fora da igreja, às vezes é dentro da igreja, né? Começa a conversar dentro da igreja já, atrapalhando talvez quem queira rezar, né? Então, cuidado, né? Cuidado. A Santíssima Eucaristia está contigo, fica com o Senhor, esteja com Ele nesse momento, né? Faça ali a sua ação de graças. Muito bem. Começamos agora, então, o capítulo 6 sobre a penitência. Esse capítulo também, ele é um pouco mais extenso, vamos dizer assim, e é necessário que o seja, porque esse sacramento ele precisa ser bem vivenciado. Nós só vamos conseguir viver bem a Eucaristia se vivermos bem o sacramento da penitência. Se confessarmos bem, se confessarmos direito. Parece que hoje em dia a confissão, para alguns, parece que não é mais necessária. Pecado eu não tenho, também a gente não peca assim tanto. É coisa que a gente escuta por aí, né? Ou então, eu só tenho uns pecadinhos, né? E vai levando a vida, e o pecado vai correndo a sua alma e você nem percebe, né? Como diz o Padre Paulo Ricardo, né? É a lenta marcha da vaca indo pro brejo, né? De pouquinho em pouquinho vai indo até que se afunda e não tem mais como sair. Então temos que ter muito cuidado para não desprezarmos esse grandiosíssimo sacramento que devemos receber sempre e com muito gosto procurá-lo, né? Então vamos lá. Capítulo 6 da penitência, parágrafo 1º da penitência em geral. O que é o sacramento da penitência? Pergunta 670. A penitência, chamada também confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. No batismo se perdoa os pecados que a pessoa tem até ali, e dali em diante se perdoa na confissão. 671. Por que se dá a este sacramento o nome de penitência? Dá-se a este sacramento o nome de penitência porque, para obter o perdão dos pecados, é necessário detestá-los com arrependimento e porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe, que é chamado de penitência. Então, bom, para que esse sacramento aconteça, para obter o perdão dos pecados no sacramento, é preciso detestar todos os pecados que se tenha, com arrependimento. O que significa arrependimento? Eu percebo que o que eu fiz é mal e eu não quero mais fazer. Eu entendo que isso é mal e eu não quero mais fazer. E colocarei os meios necessários para isso. E conto com a graça de Deus para que não caia, porque eu sei que não tenho forças para não cair. Mas colocarei os meios e conto com a graça de Deus para evitar a queda. Então, detestar, ou seja, não ter apreço pelo pecado, né? Eu fiz e acho que está certo e faria de novo. Então, você não detesta o seu pecado, você ama o seu pecado.
está apegado ao seu pecado, apegado ao inferno. Detestar o pecado e estar arrependido, né? Desejoso de não fazer mais, não cometer mais aquela falta. 672. Por que este sacramento se chama também de confissão? Porque, para alcançar o perdão dos pecados, não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote, isto é, confessá-los. Quando que Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência? No dia da sua ressurreição, quando, depois de entrar no cenáculo, deu solenemente aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. No Evangelho de São João está descrito que, depois de ressuscitado, Jesus entra ao cenáculo e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Bem claro, Jesus dá o poder aos apóstolos de perdoar os pecados, e tão somente a eles. E hoje os apóstolos são os bispos, e os bispos conferem esse poder também aos seus auxiliares, que são os padres, os sacerdotes. Então, todo sacerdote, bispo ou padre, recebe, por imposição das mãos, esse mesmo mandato que os apóstolos receberam de perdoar os pecados. Certo? Como deu Jesus Cristo aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados? Bom, acabei de falar, né? Dizendo: receber o Espírito Santo, aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados. E quem o retiver, eles serão retidos. 675. Qual é a matéria do sacramento da penitência? Lembram-se disso? Forma e matéria? Todo sacramento tem a forma e tem a matéria. Precisa ter as duas coisas para a validade do sacramento. Então vamos ver. Qual é a matéria do sacramento? Matéria do batismo, água. Matéria da Eucaristia, pão e vinho. Matéria da confissão, da penitência, qual que é? Distingue-se a matéria do sacramento da penitência em matéria remota e matéria próxima. A matéria remota é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente depois do batismo. Então a matéria são os pecados, né? Então eu tenho que ter os pecados. Como é que eu vou perdoar? Nada. Eu tenho que ter alguma coisa para ser perdoado. Então eu tenho os pecados. O pecado é matéria, né? E a matéria próxima são os atos do próprio penitente. Isso é a contrição, a acusação e satisfação. Então a matéria do sacramento da confissão, diferente da água, do pão e do vinho, que são coisas palpáveis, né? A matéria do sacramento da confissão não é palpável, mas é verificável, que é o pecado, é a matéria remota. Então, remoto porque é uma coisa que aconteceu, certo? Uma coisa que aconteceu, um pecado que eu cometi. E a matéria próxima, aquilo que está aqui, o pecado aconteceu lá, e agora eu estou aqui e tenho, como penitente, como aquele que pecou, e coloco a minha contrição, ou seja, o meu arrependimento, meu desejo, meu propósito de mudança, então a minha contrição, a minha acusação, eu digo: olha, eu cometi este pecado, e a satisfação, né, quando eu cumpro a penitência. Então, isso é a matéria próxima. Lá atrás está o pecado e aqui está aquilo que eu estou fazendo. Contrito, confessando, falando e me penitenciando por aquilo que aconteceu, certo? Então essa é a matéria do sacramento da penitência, matéria remota e matéria próxima. Qual é a forma do sacramento da penitência? A forma do sacramento da penitência é: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui tá só: eu te absolvo dos teus pecados, mas a fórmula completa é: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se o padre não falar essas palavras para você e inventar qualquer outra coisa, não houve o sacramento da penitência, tá? Todo sacramento tem que ter matéria e forma, e não pode ser outra matéria e nem outra forma. Eu não posso consagrar a Eucaristia com um pedaço de mandioca, tem que ser pão. Não pode ser cachaça, tem que ser vinho. Não posso batizar com leite, tem que ser água. Não posso batizar dizendo: eu te batizo em nome do Senhor Jesus pela graça da Nossa Senhora Aparecida. Não, tem que ser: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Forma. Eucaristia: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Não pode assim: esse aqui é o corpo de Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz por nós. Não consagrou. Tem que ter matéria e tem que ter forma.
a matéria. Então, eu tenho que ter os pecados e eu tenho que estar contrito, portanto, arrependido. Eu tenho que acusar, eu tenho que falar, porque se eu não falar, não tem a matéria. E eu tenho que fazer a satisfação necessária para aquele pecado. Então, veja, eu preciso falar. Quando eu não falo um pecado, quando eu escondo, eu estou escondendo a matéria, ou seja, eu não estou dando. É como se eu quisesse que o padre consagrasse a Eucaristia, mas eu estou escondendo o pão. Não dá. Tenho que apresentar o pão para que exista a Eucaristia. Eu tenho que apresentar o pecado, né? Bom, o primeiro pecado tem que ter existido, infelizmente. Agora, felizmente, eu tenho que apresentá-lo. E estar contrito, estar arrependido. E estar disposto a satisfazer aquilo que for necessário por aquele pecado. Matéria. Mas também a forma. Eu preciso receber do sacerdote esta forma. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ter esta forma, dita pelo sacerdote na sua presença. Tá? Não existe jeito de confessar à distância. Confissão por telefone, por videochamada, não existe. Não existe sacramento que não se faça de forma presencial, porque a graça do Espírito Santo ela está presente. Outra coisa são os sacramentais, que podemos falar de bênçãos, coisas assim, bênção da água, podemos depois falar sobre isso. Agora, sacramento, não existe sacramento que não seja vivenciado ali. Né? Aquilo que nós falávamos já nas outras aulas, né? Aí eu assisto a missa de casa, vejo pela televisão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Comparando, eu quero matar a saudade da minha mãe, não adianta eu ligar para ela. Até, vou ouvir a voz dela, né, ver uma gravação dela, mas eu preciso estar lá, eu tenho que abraçar, eu tenho que estar com ela. Muito mal comparando, mas acho que a gente consegue entender a diferença, né? De ver de longe e de estar perto. Porque a saudade se mata ali, de estar junto, né? Ali, isso que é. Agora, o que nós estamos buscando não é matar a saudade de Jesus, é muito maior, é receber as graças do Senhor. Portanto, é necessário estar presente, certo? E a confissão também se faz presente, e o padre tem que ter essas palavras. Se o padre inventar outra coisa, eu te perdoo porque Jesus é misericórdia, amor, amém. Não adiantou. Tá? Você tem que receber a fórmula. Eu te absolvo dos teus pecados. A fórmula mais completa que o padre dá, ela é um pouco mais extensa. Mas esta partezinha final é o único necessário. Se o padre não falar aquela primeira parte, mas falar esse finalzinho, eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pronto, valeu. Está absolvido. Está perdoado os pecados. Tá? Mas claro, é bom, é importante que o sacerdote diga a fórmula completa, né? Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula mais completa. Mas tendo essa parte final, eu te absolvo e o sinal da cruz, pronto. Isso é necessário. Essa é a forma do sacramento da confissão. Certo? Quem é o ministro do sacramento? O ministro do sacramento da penitência é o sacerdote aprovado pelo bispo para ouvir confissões. Então, o bispo, por excelência, né, é sucessor direto dos apóstolos, portanto ele, e o sacerdote, olha o detalhe importante, que for aprovado. Tá? Então, isso as pessoas em geral não sabem, né? O padre, quando ele é ordenado, não é porque ele foi ordenado que ele já pode ouvir confissões. O padre tem que fazer um exame chamado exame de audiendas, né, que se escuta o padre a ouvir confissões, claro que confissões não legítimas, é como que uma prova, um teste, né? Se faz com o sacerdote, ele primeiro estuda, tem vários livros que se estuda nos vários casos, se a pessoa confessar isso, como auxiliar, como guiar, quais são os pecados que precisam do perdão direto de um bispo, quais são os pecados que o sacerdote pode perdoar, tem várias nuances, que não é o caso agora aqui, né? Nós estamos fazendo esse estudo. Mas tem muitas coisas que a pessoa que vai ter confissões tem que saber. Né? Não é só sentar lá e ouvir e dar absolvição. É muito maior, muito mais complexo que isso, né? Então tem todo um estudo e aí depois se faz como que testes, né? Vem alguém que faz um personagem, né? Inventa ali uma situação, diz, olha, eu cometi esse pecado, aquele, e ouve-se o que esse futuro padre, esse futuro candidato a ouvir confissões falaria para essa pessoa. Se ele indica a coisa certa, se ele faz do jeito certo, se ele absolve do jeito certo.
Então, se vê que ele está indo bem, está fazendo as coisas certas, então o bispo pode aprová-lo. Então ele passa no exame de audiências e o bispo então autoriza ele a ouvir confissões, tá bom? Em geral, tudo isso acontece ainda antes da ordenação presbiteral e quando o candidato já é ordenado padre, em geral, ele já é ordenado com essa autorização pronta, né? Mas pode acontecer que não. Pode acontecer que ele seja ordenado padre e só mais tarde o bispo queira dar autorização para ele. Então, assim, quando alguém é ordenado padre, bom, ele é padre, pode, por exemplo, rezar a missa no segundo seguinte. Mas a confissão só pode ser ouvida depois da autorização do bispo, tá? Tamanha é a gravidade e a importância de um confessor fazer bem o seu papel de confessor, né? Veja que a igreja não brinca com essas coisas, né? A igreja não brinca com aquilo que é sagrado. 678. Por que o sacerdote deve ser aprovado pelo bispo? O sacerdote deve ser aprovado pelo bispo para ouvir confissões, porque, para administrar validamente esse sacramento, não basta o poder da ordem, mas é necessário também o poder da jurisdição, isto é, a faculdade de julgar que deve ser dada pelo bispo, como eu expliquei para vocês. 679. Quantas são as partes do sacramento da penitência? As partes são contrição, a confissão e a satisfação da parte do pecador e a absolvição da parte do sacerdote. Vamos ver cada uma dessas partes então agora. O que é a contrição ou a dor dos pecados? A contrição ou dor dos pecados é um desgosto da alma pelo qual se detestam os pecados cometidos e pelo qual o pecador se propõe a não os tornar a cometer no futuro. Então, contrição ou dor pelos pecados, que é a mesma coisa, são sinônimos, é isso que a alma detesta os seus pecados, detesta ter cometido aqueles pecados e está disposto a não fazer mais. Então veja, vamos pensar no pecado aqui, né? Eu roubei, eu furtei, né? Então eu fui lá, eu furtei, então eu percebo que isso é errado, mas assim, se eu ver que eu tenho chance, eu vou pegar de novo, roubado. Isso é contrição? Não. Porque eu não estou com dor pelo pecado. Eu até vi que está errado, mas eu vou continuar fazendo. Ou seja, não sinto dor por aquilo, né? Não tenho dor por aquilo. Não tenho contrição, né? Então, veja, a contrição exige perceber o erro e ter a decisão de não cometê-lo mais. Se eu quero continuar cometendo, né? Por isso que as pessoas dizem assim, padre, pessoas que vivem, como se chama hoje em dia, né, em segunda união. Eram casadas matrimonialmente, na igreja, certinho. Por algum motivo se separaram e estão junto com outra pessoa. Não pode confessar por quê? Bom, porque não tem a contrição, né? Você prometeu fidelidade a uma pessoa. Diante de Deus, você vai ser fiel a essa pessoa. Você prometeu isso para Deus. Você fez livremente isso. Você escolheu fazer isso, você fez. Prometo fidelidade a essa pessoa. Pá. Por algum motivo se separaram. Ok, mas a sua promessa continua de pé. Você prometeu fidelidade àquela pessoa a qual você casou. Aí você está aqui junto com a outra. O que está acontecendo? Você está traindo aquela pessoa. Mas ela não está mais junto comigo. Você prometeu fidelidade a ela. Se ela não está sendo fiel, você prometeu fidelidade a ela. Até o fim da sua vida. Ou até o fim da vida dos dois, né? Quando um dos dois morrer, então o matrimônio se dissolve. Você prometeu essa fidelidade. Você está descumprindo essa fidelidade. Não é Deus que está descumprindo. Não é a igreja, não é o padre. É você que está descumprindo. Você que está cometendo esse pecado. Então, se você vai lá e diz assim, padre, eu estou com uma pessoa da qual não é a minha esposa, não é meu esposo. Tá, e você tá arrependido? Eu acho que está errado isso, tá? Então, você vai deixar de ver assim, não, padre, eu vou continuar, né? Tem que continuar, né? Porque tá louco, sozinho não dá. Mil desculpinhas que acham aí, né? Ou seja, eu cometi o pecado. E não quero deixar o pecado. Então, não tem contrição. Não é que Deus não quer te perdoar, Deus quer. É você que não está querendo perdão. Seria uma coisa mais ou menos assim, né? O marido traiu a mulher, né? Aí o marido percebeu a besteira que fez. A mulher descobriu, ficou chateada. Daí ele vai lá e diz, olha, me desculpa, me perdoa, né? Pede perdão. Daí qual é a pergunta que a mulher faz? Quando a mulher está imbuída assim do espírito de misericórdia de Deus e quer perdoar também, como Deus perdoa.
Ela assim, certo, mas isso nunca mais vai acontecer, né? Meu esposo. Aí o esposo diz, não sei, né? Sei lá, às vezes, né? Tem uma mulher lá no trabalho que é meio assim, daí quem sabe. Esse esposo está querendo perdão da sua mulher? Não. Ele só está fazendo, talvez, pedindo aquele perdão para ver se ele continua ganhando a roupa lavada, a comida, o almoço, sei lá. Mas ele não está arrependido, porque ele está disposto a continuar fazendo. E essa mulher não pode perdoá-lo. Não é que ela não quer perdoar, ela até quer. Mas ele não quer mudar de vida. Então como é que ela vai perdoar? Como que ela vai dizer, não, tudo bem, mas tudo bem não. Você está traindo, né? A esposa até quer perdoar, o marido que não quer o perdão. Da mesma coisa acontece conosco, né? Deus sempre quer perdoar. Deus sempre quer perdoar. Mas somos nós que não temos dor pelo nosso pecado e não nos arrependemos do nosso pecado e por isso não buscamos o perdão. Ou não encontramos o perdão. Porque nós falhamos, não porque Deus falha. 681. O que quer dizer esta palavra contrição? A palavra contrição quer dizer fratura ou despedaçamento, como quando uma pedra é esmagada e reduzida a pó. Olha que interessante, né? Então, por que se dá esse nome de contrição? Para a dor dos pecados, esse despedaçamento, esse reduzir-se a pó. Por que chama-se isso na condição dos pecados? Dá-se o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador, como pedra, de certo modo se despedaça de dor de ter ofendido a Deus. Então o coração, quando nós cometemos pecado, nosso coração se enrijece como uma pedra. Mas a contrição faz com que essa pedra se quebre, se desfarele, porque se percebe, tem dor por ter ofendido a Deus, certo? Tem dor por ter ofendido ao Criador. Percebe o tamanho da grandiosidade do amor do Senhor e dói por não ter retribuído, por ter feito besteira, por ter perdido o seu tempo em ofender a Deus em vez de agradá-lo, em vez de amá-lo. Isso é a contrição. Tá bem? Muito bem. 683. Em que consiste a confissão dos pecados? Então, nós falamos agora da contrição, agora a confissão. Chama-se a confissão a acusação, porque não... Perdão, 683, estou lendo a seguinte. A confissão consiste na acusação distinta dos nossos pecados ao confessor, para dele recebermos a absolvição e a penitência. Então, confissão é isso, né? Não tem muito segredo, né? É você falar, cometi esse pecado, aquele pecado, esse pecado, aquele pecado. Falar de forma direta, clara, sucinta e objetiva, sem ficar dando desculpas, certo? Então, antes de comentar isso, 684, por que a confissão se chama acusação? Por que confessar os pecados quer dizer acusar-se? Chama-se confissão acusação porque não deve ser uma narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. Quando eu vou me acusar dos meus pecados, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que me acusar. É como num tribunal. O tribunal tem o juiz, tem a parte da acusação, tem a parte da defesa, né? Não é isso que tem no tribunal? Alguém vai julgar, tem aquele que acusa e tem aquele que defende. Mas geralmente no tribunal humano, o que acontece? O juiz, teoricamente, é para ser imparcial. A acusação é que está defendendo que alguém cometeu um crime. E a defesa é quem está defendendo essa pessoa, dizendo, não cometeu esse crime, ou ele cometeu, mas merece misericórdia, não deve ter uma pena tão grave, enfim, certo? Mas geralmente a pessoa que cometeu o crime está aqui, né? Está na defesa, está se defendendo. E lá a promotoria está acusando aquela pessoa. Ou alguém que sofreu alguma coisa daquela pessoa está ali acusando ela, né? E o juiz está aqui tentando encontrar a melhor solução, a solução mais justa. Só que na confissão, o tribunal também tem tudo isso. Tem juiz, tem acusação e tem defesa. Mas a diferença do tribunal de Deus é que quem acusa é a pessoa que cometeu o pecado. É o criminoso, né? O criminoso não é que ele está aqui na defesa. Aqui na defesa não está o criminoso. O criminoso está aqui, está se acusando. Está dizendo, olha, eu fiz isso, né?
Eu roubei, eu pequei contra a castidade, eu traí a minha esposa, eu disse palavrões, vários pecados. Então, eu acuso aqui. Eu sou aquele que acusa, certo? Então, eu estou acusando. Confessar os pecados é acusar-se. É dizer, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Muita gente vem se confessar sendo a defesa. Acusação e defesa, né? Tá. Ai, padre, eu fiz fofoca, mas é que assim, né? Que a gente vai conversar com as amigas e daí a conversa vai indo, né? Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente tá falando, mas não é por maldade, né? Não. Calma. Você veio dizer que você quer o perdão. Se você está dizendo que não foi por maldade, que foi por influência, então isso não é pecado, então nem confesse. Se você acha que não é pecado. Se você acha que isso não ofendeu a Deus, pode, não, então nem confesse. Ou nem busque o perdão. Né? Nós precisamos, nós precisamos conhecer o perdão de Deus através da nossa contrição, mas através da nossa acusação também. De pedir, de suplicar o perdão de Deus. Certo? Muito bem. Então, eu vou acusar os pecados, eu vou dizer os pecados. Só para concluir essa imagem do tribunal, nós somos os próprios acusadores, nós acusamos a nós mesmos. Né? Eu cometi esse pecado, eu sou aqui me acusando. Quem que defende? Quem é o defensor que Jesus diz? Enviarei para vós o defensor, o Espírito Santo. E o próprio Deus. Né? Deus é o defensor e Deus é o juiz. Só que a diferença do tribunal humano, quando alguém se declara culpado, ele até pode ter uma pena reduzida, mas ele é declarado culpado, né? E vai ter que ir para a cadeia, vai ter que pagar as penas aí. No tribunal de Deus, nós nos declaramos culpados e somos absolvidos, somos perdoados. Em vez de sermos acusados e dados como culpados, nós somos absolvidos. Somos perdoados daquilo que nós mesmos acusamos. Isso é um tribunal da misericórdia. Muito bem. Pergunta 685. O que é a satisfação ou a penitência? Satisfação ou penitência é a oração ou outra boa obra que o confessor impõe ao pecador em expiação dos seus pecados. Então, quando se acaba a confissão, o padre dá ali o que precisa dar de conselhos para aquela pessoa e dá alguma satisfação. Né? De modo geral, são algumas orações, mas a critério do confessor, mas podem ser outras coisas, né? Dependendo do que foi confessado, geralmente, também, ou da situação da pessoa, se pode propor outras situações, né? Bom, primeiro tem as restituições também, isso a gente vai falar mais pra frente, né? Se você roubou, você tem que restituir, se não tem arrependimento, né? Ah, eu roubei 10 reais. Tá bom, então devolva. Não quero devolver. Então você não tá arrependido. Você quer ficar com o fruto do pecado? Não, você tem que devolver. Mas fora isso também se dá ali, reze um terço, reze 10 Ave Marias, ou então doe um alimento, ou doe um casaco a quem tem frio. Cada confessor tem as suas penitências, né? E de acordo com aquilo que inspira o Espírito Santo. Então, aquilo que se dá é claro, é óbvio que aquilo que o padre nos pede para fazer, é óbvio que aquilo não é o suficiente para pagar os nossos pecados, porque os nossos pecados já foram pagos na cruz por Jesus. Então é óbvio que aquilo ali não é um pagamento da confissão. Né? É apenas um modo de que o padre dá para que você manifeste mais claramente o seu arrependimento, a sua penitência, por isso chama penitência, né? Você satisfaça o coração de Deus, por mais que a satisfação maior já aconteceu na cruz. Apenas que você se una a essa cruz e com aquela pequena oração, aquele pequeno sacrifício, aquele pequeno gesto que o sacerdote lhe pede, você una a sua intenção à cruz de Jesus para o perdão dos seus pecados. 686. O que é absolvição? A absolvição é a sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados ao pecador. Então, a absolvição é a forma, né, do sacramento. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando se dá essa absolvição, é Jesus que está perdoando os nossos pecados. Claro, quando o padre percebe que a pessoa está realmente arrependida. Se o padre ouve, por exemplo, a confissão de alguém que diz assim, olha, traí a minha esposa, ok,
e o senhor traiu com outra mulher, isso, com outra mulher. Então o senhor vai encerrar o relacionamento com essa outra mulher, vai agora buscar pedir perdão à sua esposa. Não, não, padre, não, 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 eu vou continuar com as duas, tá dando certo. Nenhuma descobriu ainda. Não está arrependido. O padre até pode traçar o sinal da cruz, dizer a forma da absolvição, mas igual ele não vai receber o perdão. Então o padre vai estar enganando aquela pessoa. Então o padre não pode dar a absolvição. Se ele percebe que a pessoa não está disposta a abandonar o pecado, ela não tem condições de abandonar o pecado porque ela não quer, o padre não pode dar a absolvição. Porque senão estaria enganando aquela pessoa. Porque a Deus ninguém engana. Né? Ao padre você pode enganar, pode fazer de conta que... Você pode fazer de conta, não, padre, eu estou arrependido, não, eu vou abandonar tudo, vai na sua cabeça, que nada, eu vou abandonar nada, eu vou continuar fazendo tudo. O padre você pode enganar. O padre pode até te dizer a forma da absolvição. Mas se você não tem o coração contrito, arrependido, aquela forma não adiantou de nada. Porque você enganou o padre, mas a Deus você não engana. Né? E a mesma coisa, o padre, quando ele percebe que a pessoa não está arrependida e que não quer receber o perdão, porque não quer mudar de vida, ele tem que dizer, olha, o padre não vai te dar absolvição, porque antes o senhor ou a senhora tem que acabar com a situação do pecado, tem que buscar abandonar isso, e ajuda a pessoa a ter uma vida mais, mais contrita, e de fato abandonar o pecado. E rezar para que logo possa assumir então essa decisão de abandonar o pecado, e aí sim, vir buscar o perdão e receber a absolvição. Certo? 687. Das partes do sacramento da penitência, qual delas é a mais necessária? Resposta: a mais necessária é a contrição, o arrependimento, a dor pelos pecados, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados. E com ela, só quando for perfeita, pode obter-se o perdão, contanto que esteja unida ao desejo, ao menos implícito, de confessar-se. Vamos lá, vamos explicar isso, para deixar bem claro. Porque às vezes as pessoas ouvem isso e acabam abandonando a confissão com essa muleta. Quando é uma contrição perfeita, o que é uma contrição perfeita? Que é realmente uma dor tremenda por ter ofendido a Deus. E só isso. Não é só porque eu estou com medo de ir para o inferno, não é só porque eu quero ficar sem a comunhão, não é só porque eu quero cumprir uma obrigação, um preceito, é porque de fato eu entendi o quanto eu ofendi a Deus. Deus que é infinita bondade e misericórdia, que toca todo segundo a minha alma e que faz eu ser quem eu sou, e que me ama e que morreu na cruz por meu amor. E eu gastei o meu tempo, que também foi Ele quem me deu, para ofendê-lo. E aquilo toca a minha alma e destrói a minha alma, desfalece a minha alma. Minha alma fica jogada à poeira, porque está desolada por ter ofendido a Deus. E quer amar a Deus de volta. Quer amar tanto a Deus, e só isso que interessa, amar a Deus. Já nem interessa o que vai acontecer comigo, o que não vai acontecer, eu quero amar a Deus. Eu quero que Deus seja amado. Essa contrição perfeita, meus queridos, é coisa de santo. Não é coisa que a gente encontra na esquina. Não é coisa que alguém que está iniciando vida espiritual, vida de oração, consiga facilmente. Bom, a graça do Espírito Santo pode conceder quem ele quiser, mas isso é muito raro. É uma intimidade muito grande com Deus. Então veja, se eu tiver uma contrição perfeita, por exemplo, na hora da minha morte, e eu não conseguir me confessar, ainda assim eu recebo o perdão dos pecados, mesmo sem a confissão sacramental. Mas a contrição tem que ser perfeita. O que, repito, não é de qualquer jeito. Não é para qualquer um. E não é em qualquer momento. Tá? Então não confie, não se fie nisso. Não, eu vou, depois faço uma contrição perfeita. Não é assim. Quem já está pensando em ir para depois fazer a contrição perfeita, já não é perfeita. Porque já está se aproveitando, se explorando a misericórdia de Deus. Então a contrição perfeita é uma graça de Deus tão grande que nós não podemos nem sequer pensar em merecer essa graça. De ser dignos de ter uma graça como essa. Mas se Deus nos conceder, louvado seja Deus. Mas nós não podemos nem nos achar dignos de ter uma contrição perfeita. Mas enfim, se tivermos essa contrição perfeita,
nós recebemos o perdão dos pecados. Desde que tenha um desejo, ao menos implícito, de confessar-se. Ou seja, porque alguns dizem assim: não, padre, eu pequei, mas eu vou comungar, porque eu fiz uma contrição perfeita. Tá? Acreditando que isso tenha acontecido. Acreditando que isso tenha acontecido. E quando você vai se confessar? Não, eu já fiz a contrição perfeita, não precisa da confissão. Precisa. Mesmo com a contrição perfeita. Você pode, se tiver a contrição perfeita, receber a Eucaristia? Sim. De novo, é muito difícil alguém chegar a essa conclusão sozinho. Não, realmente minha contrição é perfeita. Muito difícil. Mas tudo bem. Supondo que essa graça infinita aconteceu. Supondo. Você vai receber a Eucaristia, mas você tem que ter o desejo implícito de logo ir confessar na primeira chance. De preferência, acabou a missa, agarra a casula do padre e diz: padre, vem aqui que eu preciso confessar. Na primeira chance. Por isso, meus queridos, que o ideal é: está em pecado mortal, primeiro confesse. Tenha a contrição perfeita ou imperfeita, mas tenha a contrição, tenha o arrependimento pelos pecados e confesse primeiro. Porque na confissão você tem certeza plena, se você está arrependido, certeza plena do perdão dos seus pecados. Não se fie na sua fraca consciência de achar que você está amando a Deus como um santo. Né? A menos que o seu diretor espiritual lhe diga isso. Certo? Então, a contrição perfeita, ela é aqui é o que é mais necessário, mais importante na confissão, porque sem ela a confissão não existe. E com ela, sozinha, se for perfeita, já recebe perdão dos pecados. Mas com o desejo de confessar-se na primeira oportunidade. Tá bem? Muito bem. Vamos encerrar hoje por aqui. Na próxima aula, nós retomamos o número 688, continuando ainda no sacramento da penitência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu, de São José, nosso Pai e Senhor, de São Pio X e dos nossos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.